Olá, bem-vindo a esta aula de Qigong, prática energética, e vamos dar então início a mais uma sequência de aulas que vão se proporcionar aqui online na Escola de Desenvolvimento Humano, às terças e às quintas-feiras, e no qual vamos praticar não só alguns exercícios de Qigong, como também vou-vos trazer leituras de textos que representam particularmente algo para mim, textos que me dizem muito, textos que me acompanham, que muitas vezes são os meus livros de cabeceira e que me inspiram em várias meditações, em reflexões e às vezes na busca de respostas para questões problemáticas do nosso dia a dia. Então vou partilhar convosco esses textos, vou também convidar-vos a fazer reflexões, momentos de meditação, de inspiração, porque também fazem parte também da filosofia taoísta, da filosofia do Qigong, da prática oriental, como nós sabemos, e que hoje em dia se espalhou por todo o Ocidente, pelo mundo inteiro. Eu queria também salvaguardar aqui uma questão que tem vindo a ser uma questão interna sobre a qual eu tenho meditado bastante, que é antes de nós nos começarmos a fascinar e a apaixonar por toda a sabedoria que provém do Oriente, através da cultura indiana, da cultura chinesa, japonesa, através, por exemplo, para vos dar exemplos, através do yoga, que nos influencia imenso nos dias de hoje, que tem cada vez mais adeptos, cada vez mais praticantes, e ainda bem, através também da cultura chinesa, que nos traz o Tai Chi, que nos traz também a sabedoria, através da própria medicina tradicional chinesa, através do taoísmo, ou, por exemplo, através do budismo zen, também muito difundido também pelo Japão. Enfim, nós abraçamos muito estas culturas e faz todo o sentido que assim seja, da mesma forma como eles também abraçaram a nossa, como o Oriente também abraçou o Ocidente. Eu costumo dizer que houve aqui como se fosse uma troca de energias, não é? Nós encantámos-nos com o povo, com a sabedoria oriental, e o povo oriental encantou-se também com a sabedoria e a tecnologia ocidental, que por sua vez a tem expandido cada vez mais através da China, como sabemos, desta grande potência que tem crescido e tem expandido imenso a nível tecnológico. Mas também gostava de vos fazer aqui alguns questionamentos internos, porque nós não nos podemos esquecer também da nossa história, nós não nos podemos esquecer também da nossa cultura. É importante também abraçar em conjunto com esta nova sabedoria que nós trazemos para o nosso dia-a-dia, como formas de nos tranquilizarmos, como formas também de maior autodomínio mental, físico, de recuperar o nosso bem-estar. É certo que o Oriente sempre foi um povo muito sábio, um povo que tinha imensa sabedoria, e que nós estamos a amar e estamos a adorar acolher, e que nos está a ajudar imenso, é um facto irrefutável. Mas não nos podemos esquecer também de tudo aquilo que vem de trás da nossa história. Não nos podemos esquecer também da sabedoria dos nossos filósofos, dos nossos poetas aqui no Ocidente. Então, se nós pudermos então abraçar estas duas grandes verdades, não é? A ocidental com a oriental, eu penso que será ouro sobre azul para todos nós e o caminho para a paz a nível mundial, a nível global. E a realidade é que o ideal é que todos os povos se reconheçam a sabedoria do outro sem tentar impor a sua, e que todos a respeitem e a admirem, não é? Porque quando não havia tecnologia, quando não havia a partilha das informações, e daí
que muitas dessas filosofias tenham ficado então tão resguardadas em certos povos que hoje em dia já são difundidas. Temos, por exemplo, o xamanismo, por exemplo. E esses grandes ensinamentos, essas culturas, essas sabedorias que hoje nos inspiram e que outrora estiveram fechadas, que outrora estiveram até protegidas, claro que sim, devem ser respeitadas, devem ser propagadas, sim. Acho que todos temos o direito a conhecê-las, a senti-las, a experienciá-las e a descobrir o que é que realmente ressoa mais com o nosso coração, mas sempre em abertura, nunca esquecendo também aquilo que faz parte da nossa história. Queria deixar só esta reflexão, não é? Para não deixar cair em esquecimento também toda a sabedoria de Sócrates, por exemplo, dos nossos grandes poetas, Fernando Pessoa, enfim, grandes mensageiros também, mensageiros da paz, mensageiros também do amor, de profundas reflexões e muitos outros. Podemos ir um bocadinho mais também, à parte islamita, que também tem muito para nos ensinar, através de poetas como Rumi, que tem obras lindíssimas e que eu também trarei para aqui, muitos deles, embora vou começar pela origem, ou seja, como estamos aqui dedicados exclusivamente a trabalhar a cultura oriental, portanto a partir do Qigong, a partir do Tai Chi, a partir do taoísmo, que inspira os movimentos corporais que vamos fazer, os exercícios que vamos aplicar, aqui deste lado, aí desse lado. Então, para ser fiel a essa origem, não é de Sócrates que eu vou falar, mas sim de Lao Tse. E vou-vos falar do Lao Tse para vocês saberem quem é, porque é provável que alguns já tenham ouvido, mas é provável que há pessoas também que ainda estejam a ouvir o nome pela primeira vez. E eu vou recitar aqui alguns parágrafos, alguns poemas do Lao Tse, a partir do seu livro que eu amo, que eu adoro, que me inspira imenso, que também costumo levar para as minhas aulas presenciais e que partilho então convosco, o livro que se chama o Tao Te Ching, que é uma bíblia do taoísmo. Diz que é o segundo livro mais traduzido a seguir à Bíblia. E é um livro que eu costumo dizer que, ao contrário da Bíblia, que levamos muito tempo a ler, que ainda hoje eu continuo a ler, o Tao Te Ching é um livro que nós conseguimos ler num dia apenas. É um livro que se lê muito rápido, só que ele não é propriamente para ser lido, ele é para ser saboreado, até porque não é num dia que nós vamos conseguir entender a sabedoria das palavras de Lao Tse, mas eu vou partilhar convosco e vocês já vão perceber que, embora seja complexo, embora não seja claro, embora esteja repleto de paradoxos, na realidade há muitas mensagens de sabedoria, de paz e de amor escondidas por trás de cada poema de Lao Tse. Eu vou-vos contar a história do Lao Tse na próxima aula e vou passar já então para a leitura de um dos primeiros poemas de Lao Tse e vou-vos explicar porque é que não vou fazer já a partilha da história dele, porque vou partilhando convosco pequenos bocadinhos, porque estas aulas não são propriamente aulas extensas, não vão ser aulas de 1 hora, são aulas de 15, 20 minutos, eu diria doses homeopáticas que vocês podem ir provando e saboreando e trazendo para o vosso dia-a-dia. E isto já vos dá muita consciência do vosso corpo, consciência da energia que circula pelo vosso corpo e à vossa volta, porque nós estamos repletos, nós vivemos num mar de energia. E vamos então ouvir algumas palavras do Lao Tse. E eu vou iniciar então com um primeiro capítulo
Eu vou fazê-lo pausadamente porque vocês vão perceber que, como eu referi há bocado, não é um livro de leitura, não é uma história, não é um conto. São frases que nós precisamos decifrar, são palavras que nós precisamos descodificar e que por isso nos levam, aliás, podem levar-nos a grandes períodos de meditação. Vamos arrancar, vamos a isso, para não vos causar mais expectativa. Eu peço-vos que, para poderem então escutar e interiorizar os textos, neste momento peço-vos que vocês estejam o mais confortável possível, aliás é fundamental, tanto para a prática do Qigong como de meditação, é muito importante que nós estejamos realmente confortáveis, a postura é um dos requisitos. Então tentem procurar uma postura sentada confortável, tentem endireitar a vossa coluna imaginando que ela representa uma cana de bambu. Direitinha, mas flexível, maleável. Vamos inspirar profundamente. Inspira. Segura 2 segundos e solta. Se quiserem podem manter os vossos olhos fechados aí desse lado para que possam então melhor sentir cada palavra. E Lao Tse diz-nos: o tal que se procura alcançar não é o próprio tal. O nome que se lhe quer dar não é o seu nome adequado. Sem nome, representa a origem do universo. Com um nome, torna-se a mãe de todos os seres. Pelo não ser, atingimos o seu segredo. Pelo ser, abordemos o seu acesso. Não ser e ser, saindo de um fundo único, só se diferenciam pelos seus nomes. Esse fundo único chama-se obscuridade. Escurecer esta obscuridade, eis a porta de toda a maravilha. Nós podemos tirar várias interpretações a partir deste texto. Na realidade, cada um de nós é provável que tire a sua própria interpretação. Nós levamos muito tempo para conseguir aprender a fazer a sequência completa, a forma completa de Tai Chi. Levamos um certo tempo para aprender cada movimento, depois para poder encadear, agrupar os movimentos e depois para interpretá-los. E finalmente para senti-los.
E depois de todas estas fases, nós começamos a fazer a forma de uma forma absolutamente genuína, orgânica e natural. Porque o corpo já sabe, já aprendeu quais são os movimentos que se seguem uns a seguir aos outros, e nós podemos então estar focados no sentir. Deixamos de utilizar tanto a parte racional, de memória, porque ela fica já gravada no nosso subconsciente, e então podemos começar a trabalhar a um outro nível, ao nível das sensações, do sentir, das percepções mais internas. E à semelhança da forma de Tai Chi, também o Tao Te Ching é algo que nós primeiro lemos, tentamos de uma forma racional compreender, mas racionalmente nós não chegamos lá. Nós vamos lá pelo sentir. Existem várias traduções, é importante também fazer-vos essa alerta. Existem várias traduções, já me passaram algumas pelas mãos. Eu já tive alguns livros do Tao Te Ching, alguns deles já ficaram por aí, acabaram por ser entregues a outras pessoas, porque assim tinha que ser. E então eu vou renovando e vou passando então por várias abordagens, por vários tipos de interpretações, porque também, claro que vai variar um bocadinho da tradução, e varia, mas a essência está lá. A essência consegue ser passada independentemente da tradução que se faça. Claro que vocês poderão encontrar alguns livros de mais fácil compreensão do que outros. Mas eu pessoalmente, e porque já me passaram alguns pelas mãos, consigo neste momento, mas isto sou eu, é muito pessoal, é intransmissível, sentir cada texto da sua forma, sentir cada palavra da sua forma e de forma única. E como vos digo, pessoal, é intransmissível. É algo muito próprio que vos convido então a fazer. E agora sugiro-vos então que passemos à prática, e vamos passar para a prática de um exercício. Vamos passar à prática de um exercício que me diz muito, porque vou começar a trabalhar com vocês aqui sequências de movimentos que vou tentar trazer, cerca de 2 movimentos por aula, para que vocês possam ir praticando, experimentando, saboreando a essência do Tai Chi e do Qigong. Então vou-vos trazer movimentos corporais de sequência de Tai Chi e Qigong, e vamos começar pelo primeiro, que se chama o respirar, para começar a concentrar a energia. No fundo, é um exercício que serve de preparação para todos os outros que depois se seguem. Mas este exercício vocês podem fazê-lo individualmente, podem fazê-lo, por exemplo, de manhã, ao acordar, ao despertar. Se o conseguirem fazer, então, abençoados pelo sol, espetacular, melhor ainda. Aí estão, de facto, a receber os raios de sol, a energia do sol, e a trabalhar a vossa energia interna. E este exercício, aliás, como todos os outros que se seguem, são exercícios que beneficiam sobretudo o sistema nervoso. São exercícios que vão trazer bastante serenidade ao vosso coração, bastante paz à vossa mente. São exercícios muito suaves que vão também trabalhar bastante as vossas articulações, vão torná-las mais flexíveis, maleáveis. Vão trabalhar muito a um nível interno, a um nível de percepção também, muito pelo sentir, porque são movimentos muito suaves e que qualquer pessoa pode fazer. Vamos então ao primeiro exercício, vamos à prática. Muito bem, e vamos então à prática dos exercícios, e para isso eu vou-vos pedir que vocês fiquem com os vossos pés paralelos, a apontar para a frente, os dedinhos devem apontar para a frente, isso é importante, ligeiramente afastados, sensivelmente à largura dos vossos ombros. Relaxamos então o corpo, relaxamos os ombros, inspiramos e expiramos.
olhos. E para fazer então este primeiro exercício, a respirar para concentrar a energia, vamos utilizar o impulso dos nossos joelhos que vão subir e descer acompanhando a nossa inspiração e a expiração. Então nós vamos subir os joelhos e os braços simultaneamente, inspirar, expirar e os nossos joelhos descem ligeiramente. Inspiramos, expiramos. Inspiramos. Inspira, expira. Os olhos devem estar semicerrados, ou seja, eles não estão totalmente fechados. Inspiramos, expiramos. Inspiramos. Expiramos. Inspira. Expira. Muito suave e delicadamente. Cada movimento é muito delicado. Mas efetivamente há uma razão para ele ser assim. Não é só porque é bonito, não é só porque fica bem. Não há uma razão para os movimentos serem executados desta forma. Porque desta forma nós conseguimos sentir a energia, nós conseguimos sentir o Qi a fluir pelo nosso corpo. As pessoas mais sensíveis ou ligadas ao Reiki, por exemplo, naturalmente vão sentir a energia a chegar às vossas mãos com muita intensidade. Então podemos sentir efetivamente aqui uma sensação de formigueiro, de inchaço, um entorpecimento na mão, à volta dos dedos também. Não só porque estamos mentalmente a direcionar a energia para as mãos, como também ela própria está a ser estimulada pelo exercício. Então, a maior fluência, maior aporte de energia, de sangue, de líquidos orgânicos a chegar às nossas mãos, percorrendo os braços, os membros superiores. Inspira. Expira. Podemos fazer por algumas vezes, podemos repetir o movimento enquanto for confortável, enquanto for prazeroso, e depois então podemos relaxar, podemos passar para um outro movimento ou então para as nossas tarefas do dia a dia, mas sempre fazendo esta transição de uma forma suave, não muito abrupto. E desta forma vamos então terminar a nossa aula de hoje. Deixo-vos com este exercício que espero que consigam incluir no vosso dia-a-dia, na vossa prática, que sintam os efeitos, e qualquer dúvida acerca deste exercício e de qualquer outro dos próximos que nós vamos trabalhar, podem deixar aqui em comentário ou podem enviar um e-mail também para a escola
para que possa então ser esclarecido. Desejo-vos boas práticas e até à próxima aula. Obrigada!